Como evitar a armadilha da materialidade ESG? Sejam todos bem-vindos. Você que esteve comigo na última aula e para você que está chegando hoje. O SEG ESG é uma aula semanal, toda segunda-feira às 19 horas, trazendo conteúdo sobre ESG. É hora de ajustar o GPS para você que quer se tornar um consultor ESG. Você já ouviu falar de materialidade em ESG, certo? Mas e se eu te disser que a maioria das empresas está caindo numa armadilha ao usar esse conceito como escudo? Pois é, hoje eu vou te mostrar como evitar esse erro e por que ele pode estar fazendo uma empresa parecer ESG sem ser. Bora para nossa aula 2? Vou compartilhar aqui a minha tela então. Bom, hoje então a gente vai estar conversando sobre como evitar a armadilha da materialidade ESG. E aí, é claro, né? A gente tem alguns itens que são primordiais para esse nosso encontro. O primeiro, o que é a materialidade ESG de verdade? Se eu estou dizendo que ela pode ser uma armadilha, é preciso que a gente tenha clareza sobre o que é ser materialidade. Então, vamos começar com as definições. E como a gente já viu na outra aula, existem diversos roteiros, vamos dizer assim, standards, que falam sobre materialidade. Então, vamos pegar aqui um conceito. Materialidade é o princípio que orienta a identificação dos temas ESG, temas materiais, mais relevantes para o negócio e seus stakeholders. Então, aqui a gente já vê duas palavras-chave. O que é relevante para o negócio e o que é relevante para o stakeholders, mais conhecido como partes interessadas. Então, eu trouxe aqui 4 instituições. O IFRS, tá? Que desenvolve ali as normas internacionais de relatórios financeiros. Lembra, o ESG, ele surge como uma demanda da área financeira. E o que eles colocam? Que informação é material se a sua omissão, distorção ou obscurecimento puder influenciar as decisões que os principais usuários de demonstrações financeiras baseadas nessas informações tomariam. Então, a gente já percebe aqui, olha lá, qual é a preocupação dele? A informação para basear, para dar sentido ao quê? A uma tomada de decisão. E aí, aqui falando um pouquinho mais, a gente percebe nitidamente que isso está ligado ao quê? A capacidade da informação influenciar decisões econômicas. Ou seja, não se trata apenas de um valor numérico de uma informação, mas da sua relevância no contexto da tomada de decisão dos stakeholders. Principalmente qual stakeholder? Alta direção, um conselho, investidores. Por quê? Porque a gente está falando de tomada de decisão baseada numa informação, o quê? Financeira. Vamos ver agora um outro conceito que seria o do GRI. Também que é uma iniciativa aqui global de relatórios, porque a gente sempre fala de ESG pensando o quê? Nos relatórios de divulgação das informações. Então, o GRI, ele coloca aqui o seguinte: são temas que representam os impactos mais significativos da organização na economia, no meio e nas pessoas, inclusive os impactos nos direitos humanos. A gente já percebe aqui uma diferença no olhar dessa definição dessas duas instituições, uma trazendo uma pegada muito mais financeira e outra abrindo isso, não apenas econômico, mas trazendo aqui outras informações importantes. Então, o que a gente percebe? Que o GRI, ele adota a chamada dupla materialidade, ou seja, ele olha tanto para aqueles temas que vão trazer impacto da empresa, quanto para aquele que afeta a empresa, ou seja, é o impacto na empresa e o impacto da empresa, ok? Bora lá. E o SASB, né, que também é muito utilizado, que também é um conselho de normas contábeis de sustentabilidade. O que ele traz? O tema ESG é material se for provável que afete o desempenho financeiro ou o valor de uma empresa no curto, médio ou longo prazo. Então, a gente percebe aqui também que o SASB, ele tem um olhar focado o quê? Na questão material, na questão financeira. Aquilo que envolve temas financeiros tem muito valor e muita representatividade, certo? Então, complementando aqui, ele adota a materialidade financeira, só considera temas ESG que podem influenciar a decisão de investidores e o valor econômico da empresa. Ótimo. E a nossa querida ABNT
PR 2030. O que ela traz aqui? Pertinência de um tema determinado pela relevância do seu impacto. Qual impacto? Positivo ou negativo, real ou potencial, nos âmbitos econômico, social e ou ambiental, que dá suporte à governança para avaliações e decisões estratégicas dos seus gestores da organização e de suas partes interessadas. Então, a gente percebe que a ABNT PR 2030, ela tem um olhar que mistura muito essas três outras definições que nós vimos anteriormente, né? E complementando aqui, ela adota o conceito de dupla materialidade. Por que dupla materialidade? Porque ela está falando aqui, ó, potencial, impacto real ou potencial nos âmbitos econômico, social, ambiental e que dê suporte à governança. Ou seja, a gente tem que estar de olho tanto no impacto que a minha organização, que o empreendimento pode ocasionar no meio, na sociedade, no meio ambiente, e o impacto que ele pode sofrer da sociedade, do meio, ok? Por quê? Porque a empresa também sofre impactos das mudanças dos seus stakeholders. Ótimo. Então, o que é importante? O que a gente percebe aqui dentro dessa conversa? A gente falou de stakeholders, partes interessadas, de interesse dessas partes interessadas. Então, a gente tem o quê? A parte interessada interna e externa. Os dois são relevantes na hora da gente definir a materialidade, os temas materiais. Então, quando eu estou falando do meu stakeholder interno, ou seja, eu estou focando o quê? No ponto de vista da empresa. Então, o que a gente vai ver? O quanto o tema ESG afeta diretamente o negócio, suas finanças, operações, riscos ou oportunidades. Por exemplo, para uma empresa do agronegócio, a escassez hídrica ou eventos climáticos extremos têm alta relevância interna, pois impactam a produção, custos e receitas. Então, internamente, e aqui a gente está falando muito especificamente de quem? Acionistas, investidores, ou seja, meu público interno, tomada de decisão. E quando eu falo aqui do externo, ou seja, do ponto de vista dos stakeholders, né? Então, é quanto o tema ESG impacta o meio ambiente, os direitos humanos, a comunidade ou outras instituições públicas externas, ok? Então, vamos aqui a um exemplo. Para uma empresa de mineração, o impacto sobre comunidades indígenas pode ter alta relevância externa, mesmo que não afete diretamente os lucros no curto prazo. Ou seja, não está diretamente relacionado à parte de operação. É claro que está relacionado ao negócio, mas não está ali na operação, no dia a dia, né? Maquinário, matéria-prima, os insumos. Mas é o que? Uma parte interessada extremamente relevante, porque ele está sofrendo o impacto da operação. Então, eu preciso ouvir essa parte interessada. E isso aqui é apenas um exemplo. Então, qual é o insight de valor de tudo isso daqui? Materialidade é a intersecção entre o que é crítico para o negócio e o que é crítico para o mundo lá fora. É encontrar esse cruzamento. Este cruzamento são os temas materiais. E a materialidade não é o que você acha importante, é o que o mercado e a sociedade exigem que seja. Então não adianta você falar, eu acho, eu considero, do meu ponto de vista, isso daqui é importante. Realmente, pode até ser, mas você não é a única fonte de informação. É preciso ouvir o entorno, ouvir os demais, para poder definir os temas materiais. Então, a armadilha aqui, que é usar a materialidade para esconder o quê? Passivos ESG. Tá? Então, quando as empresas omitem temas críticos sobre o argumento de que não são material, a gente percebe essa armadilha, essa fragilidade que acaba surgindo. Vamos trazer aqui 2 exemplos? Então, vamos lá. Exemplo 1. Deixou de considerar impactos ambientais negativos, porque não queria, de repente, demonstrar ali uma vulnerabilidade. O tiro sai pela culatra. Condições precárias de trabalho, falta de diversidade, governança fraca. Esses são alguns exemplos de temas materiais que é muito comum de serem pontuados quando a gente faz o estudo da materialidade. Outro exemplo
Uma empresa de logística que ignora o tema saúde mental dos motoristas ou emissão de carbono na cadeia. Gente, vocês concordam que isso daqui não faz o menor sentido se a empresa de logística, uma transportadora, deixar de colocar como material? É um dos temas que são mais comentados hoje no mundo, inclusive quando se fala dessa área, desse setor especificamente, ou setores que sejam similares, certo? Como que a gente pode, então, evitar essa armadilha? Primeiro, incluir os stakeholders externos no processo. Lembra, quem está dentro, né, o stakeholder interno, quem é o stakeholder interno? Alta direção, gerência, todos os funcionários, funcionários que sejam registrados, que sejam terceiros, prestadores de serviço, todos eles são pessoas interessadas. São pessoas que a gente precisa ouvir a percepção deles sobre o nosso negócio. Ser transparente sobre os temas que foram considerados e os critérios adotados. Isso aqui é super importante. Por isso que eu sempre bato naquela questão: tudo precisa ter registro, tudo precisa ter evidência e rastreabilidade. Você precisa ter a organização de como chegou nessas informações. Senão vira o quê? Achismo. E justificar claramente por que certos temas não foram priorizados. Por que disso daqui? Porque é claro que quando a gente vai fazer o levantamento desses temas, vai aparecer uma lista enorme de temas materiais, né? De temas, ou melhor, de temas. Agora, quais desses temas, de fato, são materiais? São ali relevantes para o nosso negócio naquele momento? É sempre esse o nosso olhar. E pode ser que um determinado tema seja importante agora, neste momento, e daqui 2 anos, talvez não tenha mais relevância. E tudo bem. Por quê? Porque o mundo está em constante alteração, o mundo está sempre mudando, inclusive o quê? A nossa percepção e a percepção dos nossos stakeholders. Então, dentro dessa questão da armadilha, que era o foco que a gente tinha hoje, qual é o nosso grande insight de valor? Se a materialidade é feita só para ficar bem na foto e esconder os calcanhares de Aquiles da empresa, ela se transforma em uma maquiagem ESG. E quando eu estou falando disso, de maquiagem ESG, eu estou falando do quê? De greenwashing. Ou seja, de quando a gente diz que é, mas não é, ou leva os nossos stakeholders a acreditar numa situação que não seja verdadeira ou parcialmente verdadeira. Então, muito cuidado quando a gente está falando de materialidade. E até porque a materialidade é que vai dar o fundamento, é que vai dar a base para depois a gente fazer todo o nosso planejamento em função dessa materialidade, criar os nossos planos de ação para manter ali em ordem os nossos indicadores, as nossas métricas. Se não eu vou ter métricas? Vou, mas vai representar de fato o que é importante para o nosso negócio, o que é risco, o que é oportunidade para o nosso negócio? Não necessariamente. Tá? E como é que a gente consegue identificar uma matriz de materialidade que passou por essa armadilha, que a gente pode dizer que foi manipulada? E não estou dizendo que esse termo, né, manipulado, tenha sido proposital. Muitas vezes tenha sido por uma falha de conhecimento. Justamente porque a pessoa não estava aqui no nosso SEG ESG, provavelmente, certo? Então, olha só. Quando a empresa constrói uma matriz de materialidade de forma enviesada, aquele famoso só para inglês ver, ou seja, para atender uma exigência externa sem compromisso real com o SG. E por que eu quis colocar isso? Porque a gente percebe nitidamente que o mercado está começando a cobrar cada vez mais a sua cadeia de valor, ou seja, as outras empresas. Isso é o que a gente costuma dizer de ir cascateando, sai do grande, sai de grandes empresas e grandes players do negócio que já possuem a materialidade bem definida e ela vai o quê? Cascateando para sua cadeia de valor, ela começa a cobrar. E aí, no desespero, o que o fornecedor faz? Gente, eu vou fazer qualquer coisa só para eles verem o que eu estou fazendo. Deu um tiro no pé. Gastou energia, gastou tempo, gastou dinheiro para algo que não representa a verdade, que não representa a realidade. E o pior, deixou de aproveitar um momento, uma situação para melhorar o seu próprio negócio. Tá? Então, o que a gente percebe aqui? Para tentar
diminuir este problema, né? Para evitar esta situação, a gente tem que evitar o quê? Falhar na consulta às nossas partes interessadas, né? Falta de consulta real às partes interessadas. A gente precisa fazer isso acontecer. Realmente, identifiquei todas as minhas partes interessadas, os meus stakeholders, eu fiz a consulta de forma clara e objetiva a esses stakeholders, eu também só levei eles a se confundirem, né? Outra coisa que a gente percebe em alguns relatórios, por exemplo, a ausência de indicadores de governança e indicadores sociais. Por quê? Porque o eixo ambiental, digamos assim, o pilar ambiental, é algo que, de certa forma, está mais consolidado na sociedade de uma forma geral. O empreendedor, ele consegue perceber com mais facilidade temas relacionados ao eixo ambiental. Então, o que ele faz? Ele começa a fazer diversas ações na empresa, muitas vezes sem essa base que a gente está conversando, e ele cria um monte de indicador aleatoriamente. Não estou dizendo que não seja interessante. Indicador de reciclagem, indicador de consumo de água, indicador de consumo de energia, ótimo, isso é importante, mas isso era material para o seu negócio? Esse é o grande pulo do gato, né? E uma metodologia genérica ou não documentada. Então, aquilo que eu comentei, a gente precisa de evidência, a gente precisa de rastreabilidade dessas informações, dessa jornada dentro da empresa. E outra palavra-chave, jornada. Se eu estou falando que a jornada, ela é longa, ela é extensa. A gente começou, a gente não termina ela em 2, 3 meses. A gente vai concluindo etapas em tempos curtos como esse. Mas olha, vou dar um spoiler. Se você começou e começou direito, você vai perceber a diferença que isso fez para o negócio da empresa, para o seu negócio, ou seu negócio, você que está aqui enquanto empresário, ou você que deseja se tornar um consultor ESG, perceba aqui a possibilidade que você tem de você dar continuidade a um serviço. Você fez um diagnóstico e agora você vai fazer a implantação. E na implantação, uma das etapas qualquer, a definição da materialidade. Qual é o grande insight de valor que a gente tem aqui? Se só o RH, o jurídico e o marketing participaram da matriz, né, como a gente costuma dizer, a matriz de materialidade, então não é materialidade, é apenas o quê? Uma reunião de briefing. Ou seja, uma parte da empresa, uma reunião de equipe, uma reunião gerencial, como qualquer outra reunião. Mas, em hipótese alguma, aquilo foi uma reunião ESG ou aquilo foi uma definição oficial de materialidade. Isso aqui é importantíssimo de vocês terem sempre à mente. E como que isso impacta a reputação do empreendimento, a relação com bancos, investidores e clientes? Então, se o levantamento da materialidade dos temas materiais for mal feita ou manipulada, o que a gente percebe? Os bancos, ao analisarem, eles vão ver que aquilo estava falho, que a empresa deu um pelé, digamos assim. Então, o que vai acontecer? Você começa a perder credibilidade. Então, você pode, eventualmente, perder acesso a linhas verdes com crédito com juros reduzidos. Por quê? Porque você passa a ser um risco. Se você não passa credibilidade na elaboração do SG dentro do seu empreendimento, qual a credibilidade que um banco, que uma instituição financeira pode ter na hora de emprestar dinheiro para você? Concorda comigo? Então, se você faz isso mal feito, você pode perder ali a opção de conseguir acesso a créditos com taxas mais interessantes. Investidores, né? Considera a empresa opaca ou em risco de reputação. E quando a gente fala em investidores aqui, não é apenas alguém que vai investir na empresa, considerando uma empresa de maior porte, mas também empresas que às vezes precisam de um investidor anjo. Se ele não tem isso organizado, ele não vai ter um investidor anjo. Se ele está querendo, de repente, conseguir um sócio, né? O sócio vai analisar tudo dentro de uma empresa. Então, se você não faz isso bem feito, como é que esse investidor vai olhar para o seu negócio? Será que as informações que você está passando são realmente fidedignas? São reais? Fica aí essa dúvida. Clientes B2B e cadeia de fornecimento, né? Se você tem uma matriz fraca, pode excluir a empresa de concorrências. Não vou nem só falar concorrências, mas de repente você pode entrar ali numa lista negra, numa lista black do seu cliente. Então você deixa de fornecer.
Veja aí, você perde o quê? Oportunidades de negócio. E reputação, né? Arranha a imagem mesmo sem uma crise concreta, sem um grande problema financeiro, por exemplo, mas você pode começar a sofrer boicotes dos seus clientes. Então você passa a ter uma crise lá na frente. Qual que é o grande insight de valor aqui que a gente percebe? A qualidade dos temas materiais ESG não é só uma exigência bonita, ela molda como o mercado vê a sua empresa. E isso está crescendo cada vez mais. Essa cobrança por parte do mercado tem sido cada vez maior. E como reconhecer, então, uma matriz legítima, né? Para a gente encerrar aqui a nossa aula de hoje. Quando ela tem engajamento com os stakeholders externos reais. Exemplo, clientes, ONGs, investidores, fornecedores, comunidade. E isso daqui é apenas um exemplo. Cada empreendimento possui stakeholders específicos. Isso precisa ser levantado. Aliás, isso vai ser tema de uma aula futura. Justificativa clara dos critérios utilizados para o levantamento dos seus temas materiais, a priorização coerente com impactos e riscos setoriais. Lembra quando a gente falou do exemplo ali do setor de transporte? Ou seja, é uma materialidade característica daquele setor. Então, você olha ali os documentos da empresa e vê que tem aquela materialidade. Atualização periódica, mínimo a cada 2 anos, como eu comentei, isso é constante, isso não é fixo. Então, é sempre importante fazer a validação, a renovação, a atualização dos sistemas materiais. E, é claro, a conexão com metas, indicadores e governança. Não adianta nada eu levantar os temas materiais e lá na frente eu perceber que não foi feito nenhum plano de ação para aquele tema material, que não existe um indicador relacionado àquele tema material. Então, eu levantei, o que eu fiz? Eu fechei os olhos para ele, eu ignorei? Então, não faz sentido nenhum. Qual que é o grande insight de valor que nós temos aqui? A materialidade não é só um quadro bonito, ele é um espelho do quanto a sua empresa está preparada para o futuro. E, gente, o futuro é agora. Não espera muito para começar, porque você vai ficar para trás. Então, esses daqui são os insights que nós tínhamos hoje para nossa aula 2. E o que eu quero dizer agora? Que se você quer se tornar um consultor SG, mas ainda se sente inseguro, quero te convidar para estar comigo toda segunda-feira às 19 horas. E antes de você sair, eu queria te pedir para você responder o NPS que está aqui na descrição dessa aula. Leva só um minutinho e para todos aqueles que responderem, irão receber o PDF dessa aula já para você ir se orientando e fazendo aí o seu material de estudo. E eu te espero segunda-feira que vem, às 19 horas, para a nossa próxima aula. Até lá!